33% quase matemático mesmo. Ou seja, você tem 1/3 de chance de achar essa vaga, ou melhor, de ser contratado, em uma dessas 3 possibilidades que eu vou falar aqui. Tá. A primeira, ser recrutado passivamente. Esse é o sonho de todo mundo, é o que as pessoas mais querem, é o que os especialistas de carreira mais vendem, que é o quê? Basta você ter um currículo matador. Um LinkedIn atualizado. Um LinkedIn atualizado e matador. Com foto assim, do me contrate, que eu vou ali mudar umas palavrinhas-chave e aí você vai virar o cara que vai poder ficar sentado e vai chover convite. É uma das possibilidades, sim, mas é 1/3. Se você quer, como eu digo, triplicar suas chances, você precisa de um inglês funcional. Tá bom? Quando a pessoa me pergunta, tem que ter inglês fluente? Fluente, ferrou, né? Você entra naquela classificação de C1, B1, do British Council, etc. É inglês funcional. Gustavo, me define aí inglês funcional. Depende da sua área. Se você é um profissional de tecnologia que vai ficar mais no back-office e pode se comunicar em inglês por e-mail, é o funcional para isso, é o suficiente para isso. Pô, lindo, você tem um monte de aplicativo, Grammarly, ChatGPT, que vai filtrar para que você não mande um e-mail cheio de erro gramatical, etc. Beleza. Se você almeja uma posição de vendas, vendas daquele exemplo que eu dei, para clientes estrangeiros, eu não gostaria de ter alguém naquele momento. Eu pensava nisso, eu ficava procurando, falei, pô, quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me ajudar? Eu não sei nada disso, morrendo de medo. Quanto que não teria valido aquela experiência daquela pessoa, teria antecipado os meus erros, o tempo que eu investi e tudo mais. Então, um outro ponto que eu acho que é uma quebra de crença, além da primeira que eu falei de que as pessoas estão, cagando pra gente, a gente tem uma missão. Acho que todo mundo que viveu muito e tem que compartilhar o que aprendeu com outras pessoas. Acho que isso é fundamental. E crença específica dos meus mentorados que estão aplicando para Global Worker, eu acho que a pessoa que chega para ser meu mentorado já me conhece, algumas já leram o meu livro, querem um acompanhamento, já são pessoas que estão com o desenho um pouco mais feito e um pouco mais seguros de si. Mas eu diria os pré-mentorados, aqueles que estão na dúvida, é muito a crença de duvidar da própria capacidade. Eu acho que esse é o maior desafio do brasileiro. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais. Aqui a gente fala sobre vida, saúde, fala sobre paternidade também e fala sobre negócios. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso e também sobre carreira, já dando um spoiler para você. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, que é um amigo que achou um espaço na agenda dele em pleno feriado para estar aqui, eu queria te fazer um pedido. Se você estiver pelo YouTube, se inscreve no canal de forma muito honesta contigo. Essa é a forma que faz com que o algoritmo leve esse conteúdo para mais gente, além de compartilhar, claro. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, segue o podcast aí no Spotify, beleza? Mas deixa eu apresentar meu amigo aqui. Ele é o filho do Gastão e da América, casado com a Paula, pai da Liz e da Sofia, mentor de carreiras globais. Ele é o autor do livro Global Workers, Escolha o seu melhor futuro. Ele atua como Country Manager na HireRight e, como ele costuma mesmo dizer, ele se considera um viajante no mundo e na cabeça. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gustavo Sentes. Obrigadão. Porra, prazer te receber, mano. E que bom que deu certo essa agenda. Finalmente, né? Eu tava até com vergonha, eu já marquei, furei. Verdade. Algumas vezes. Feriado, eu falei, não. Feriado, hoje vai. E ele me mandou mensagem ontem, 9h30 da noite. Tá tudo certo? Aí eu falei, porra, tudo certo e tal. Tá tudo certo pra você sempre, mano. Eu tava na dúvida se era sábado, né? Porque é sempre sábado. Sim, eu costumo gravar de sábado. Por isso que eu falei, putz. Aí ontem eu me dei conta, eu falei, caramba, acho que é amanhã. Bom. Acho que hoje é 4, né? Hoje é dia 4, Então eu falei, nossa, eu achava que 4, quando eu confirmei lá atrás, que 4 era sábado. Boa. E aí ontem eu gelei, olhei e falei, nossa, 4 é amanhã. Chegou, tá. A Paula até desconfiou, você falou, mano, onde você tá indo no feriado aí, né? O que você falou aí nos bastidores, tá? Tomei banho.
pontos ainda. Ainda bem que ela me conhece, né? Aí tira uma selfie ali, vai falar, você arrumou esse cara aí no farol, né, mano? Pagou. Quanto você pagou pra esse cara aí pra tirar essa foto? Bom, cara, mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? E a pergunta é a seguinte: como, que é a tua área ali de especialidade e tal, como as pessoas podem desenvolver uma carreira trabalhando para empresa de fora, estando, morando no Brasil e ganhando em dólar? Ótimo. O como, existe um passo a passo, existe um método. Tá. Eu, aproveitando para começar, isso não estava no script, hein? Boa. Mas você já levantou a bola para eu cortar. Eu escrevi esse livro, Global Workers, Escolha Seu Melhor Futuro, Trabalhe para as Empresas Mais Inovadoras do Mundo, Seja Bem Remunerado em Dólares e Conquiste Sua Liberdade. Isso aqui é um projeto meu, de quem tem 15 anos, agora fez 16 anos nessa área dessas empresas de staffing, como a gente chama, empresas que recrutam e contratam profissionais no Brasil e na América Latina para trabalhar de forma remota, flexível, às vezes híbrido, para empresas estrangeiras. Então, não sei se você se tocou, mas eu falei 15 anos, ou seja, muito antes da pandemia, muito antes desse assunto de, como o brasileiro fala, trabalhar no home office, né, que é muito mais o local do que o modelo, né, é muito mais, seria remote work, né, muito antes disso cair na mídia, ficar popular, já tinha gente trabalhando assim. Então, a gente está falando de 2009, 2010, as empresas, eu chamo das mais inovadoras do mundo, empresas que a gente admira e que hoje cresceram, mas na época eram bem menores, como um Facebook da vida, Netflix e muitas outras que a gente não ouviu falar e talvez ainda vá ouvir no futuro, já buscavam talentos em qualquer lugar que eles estivessem. Talentos anywhere, né, como se diz. Então isso já era um modelo que existia, só que muito menos popularizado, poucas pessoas, e as empresas para as quais eu trabalhei, liderando a operação no Brasil, na América Latina, eram as empresas que faziam justamente o papel do padre, faziam o casamento ali entre o cliente final, que são essas empresas inovadoras, e os talentos que estão espalhados pelo Brasil, México, Colômbia, Argentina, etc. Então é um modelo que já é antigo, que existe há muito tempo. Foi daí que 2 anos e meio atrás, até quando a gente se conheceu na época, Verdade. eu falei, poxa, eu tenho que divulgar isso, né? Eu conhecia esse mercado pelo lado das empresas. Então, acho que foi essa grande virada de chave. E eu me sentia meio em débito, assim, porque você sabe que o brasileiro é um profissional super valorizado lá fora. Isso para a gente acabar totalmente com... Se alguém tem a síndrome de vira-lata, né? Que eu aprendi esses dias que não se deve usar essa expressão, porque vira-lata é um cachorro adaptável, que sabe, resiliente, enfim, que sabe viver em qualquer lugar. Total. E muito querido. Sim. Então, de vira-lata, a gente tem que mudar o nome dessa síndrome. Mas acho que ficou claro aqui. Então, essa nossa inferioridade não faz nenhum sentido. A gente tem tudo a nosso favor. Nós somos criativos, jogo de cintura, trabalhamos assim meio fora da caixa, sabe? Tem alguma coisa que a gente faça, se alguém pedir pra gente que é fora da função, o brasileiro tem esse espírito de resolver, muito diferente. Quem já trabalhou com outras nacionalidades vai me entender o que eu quero dizer. E outras questões que não são só da personalidade do brasileiro, mas são um pouco de sorte. O nosso fuso horário, a gente está entre Estados Unidos e Europa. Boa. É ótimo. Você compara com uma China ou uma Índia, não tem comparação. A resposta chega 11, 12 horas depois. E dólar, que aí você falou em dinheiro. Eu sei que muita gente vai me matar, mas o dólar, o real desvalorizado, é ótimo para quem recebe o valor lastreado, né, baseado no dólar, assim como para quem paga, para as empresas. Tá. Então, a gente está numa média de 5-1, né? Cai um pouco para 4 e alguma coisa, e às vezes já subiu para quase 6, mas está nessa média um bom tempo, né? Na minha época que eu comecei era 2-1 e tal. Então, é bom para os dois lados. É bom para a empresa que busca um talento com essas características que eu falei aqui e ainda tem a vantagem de pagar relativamente menos do que buscaria esse profissional no próprio Estados Unidos ou em algum país europeu, Canadá, etc. E é bom para a gente que recebe.
Então, daí surgiu a ideia do livro. Eu sei que eu me estendi na pergunta, na resposta, mas eu acho que é importante para situar. E o livro nasceu mais ou menos 3 anos atrás, um mini sabático que eu tive. Eu acho até chique falar isso, assim, depois de mais velho, você poder se dar o luxo. Onde eu, entre uma empresa e outra, que eu falei, cara, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso divulgar isso que eu aprendi? E aí veio essa ideia do livro. E o livro foi justamente colocar esse conhecimento de quem está do lado do empregador para dizer para os profissionais que buscam a tão famosa e falada qualidade de vida no mundo corporativo, porque você tem a vantagem de você ter um pouco o bom dos dois mundos, né? Você está no mundo corporativo, então você tem vantagens como salário, existem muitas contratações que são via CLT, então você ainda tem benefícios, tá bom. Você mantém os benefícios, então você tem o lado bom do mundo corporativo, sem a prisão do mundo corporativo, sem gastar 1, 2 horas no trânsito, que é para quem precisa ir para o escritório. Então você tem o lado bom também de quem tem uma certa liberdade, flexibilidade de tempo, liberdade geográfica e salários em dólares. Sua pergunta foi o que faz, como faz para chegar lá? É só comprar o livro, né? Tá na Amazon, tá nas maiores livrarias. Tá nas principais livrarias, foi Saiu publicado pela editora Gente em março de 2025, então está completando 1 ano e pouquinho. Mas não, uma brincadeira, eu falo bastante no meu perfil, eu acabei saindo um pouco da toca do lançamento do livro para cá, 1 ano e meio para cá, eu tinha um Instagram fechado, com 100 e poucos amigos. LinkedIn, bem envergonhado, quando a editora me deu uma chamada e falou, quem divulga o livro é o autor. Isso caiu como uma bomba para mim. Eu falei, cara, eu não vou conseguir compartilhar essa minha palavra no livro se eu não começar a botar a cara à tapa. Então, hoje eu tenho um Instagram que eu dou muitas dicas, muito conteúdo gratuito, divulgo lista de vagas. Isso é muito legal, lista das empresas, porque é a pergunta que eu mais recebo. Tudo bem, Gustavo, isso é muito legal, mas onde estão as vagas? E a minha frase principal é, vagas não faltam, faltam profissionais preparados. Boa. Não falta vaga. Você entra em qualquer... Eu boto mais de 60. Você baixa essa lista lá gratuito no meu perfil do Instagram, Gustavo Senges, né? E você tem lá vários materiais. A lista de vagas é o que o pessoal mais busca, mais baixa, mas você vai ver que se você fizer uma filtragem por vagas para brasileiros, 6 mil, 5 mil, Jura? 8 mil vagas. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Onde estão as vagas? E a segunda, se é só para profissional de tecnologia. Tá. Então, eu já adianto que nessas 60 empresas, que são empresas que divulgam vagas para terceiros, né? O chamado de job boards, né? Site de vagas. Tá bom. Se você entra ali e começa a filtrar por Brasil ou por América Latina, você vai ver que 5 mil, 6 mil vagas de tudo que você pode imaginar. Olha vendas, só. Marketing, RH, financeiro, jurídico, tecnologia, nem se fala. Sim. E dentro de tecnologia, por engenharia, é um mundo, assim. Mas eu acho que a gente tem que melhorar, assim, fazer o nosso dever de casa. Porque, como eu falei, só falei o lado bom. O brasileiro automaticamente é super bem-vindo e valorizado globalmente. Mas, às vezes, são os ajustes finos ali, em termos de habilidades comportamentais ou saber como se colocar, que mudam o jogo, né? A próxima pergunta que eu ia te fazer, você já endereçou, que é onde estão essas vagas? E por que eu te pergunto isso? Porque eu trabalho há muitos anos em uma empresa americana. Então, assim, eu sou brasileiro, trabalho com N culturas, trabalho com indiano, canadense, australiano e tudo mais. Eu me beneficio dentro desse ecossistema da questão do fuso que você falou, da personalidade do brasileiro e tudo mais. Mas, cara... Eu, por exemplo, não sei onde estão essas empresas. Agora você deu a dica, até o caminho, até eu vou dar uma olhada lá, não que eu queira mudar de emprego, mas para eu conhecer um pouco mais qual que é o perfil, o que eles pedem, né? Por curiosidade mesmo. E obrigado por você trazer isso para a superfície. E já que você endereçou, a próxima pergunta é para quem é esse tipo de vaga? Porque eu acho que deve chegar a pergunta assim, até extrema para ti, para trabalhar para empresa de fora, precisa falar inglês? Ótimo, tipo, meio básico. Mas além dessa que deve ser basicona, para quem é esse tipo de vaga? Perfeito. Eu vou só dar um passo atrás
Porque, pela minha experiência e por estatística, saber onde estão as vagas é um dos caminhos. Tá bom. Então, você tem 33% quase matemático mesmo. Ou seja, você tem 1/3 de chance de achar essa vaga, ou melhor, de ser contratado, em uma dessas 3 possibilidades que eu vou falar aqui. Tá. A primeira, ser recrutado passivamente. Esse é o sonho de todo mundo, é o que as pessoas mais querem, é o que os especialistas de carreira mais vendem, que é o quê? Basta você ter um currículo matador. Um LinkedIn atualizado. Um LinkedIn atualizado e matador. Com foto assim, do me contrate, que eu vou ali mudar umas palavrinhas-chave e aí você vai virar o cara que vai poder ficar sentado e vai chover convite. É uma das possibilidades? Sim, mas é 1/3. Se você quer, como eu digo, triplicar suas chances, você tem que se dedicar às outras 2. A segunda é você buscar proativamente as vagas, que é o que a gente está falando aqui. Então, eu gosto de fortalecer a primeira, que é o quê? Currículo atualizado. E aí, quando a gente fala em currículo, basicamente estamos falando em LinkedIn. Né? A chance de você ser recrutado passivamente é 99% LinkedIn. Tá bom. Né? Então, LinkedIn atualizado, em inglês, uma foto bacana, o sobre você, o head, né, lá em cima, bem específico de quem você é e mais ou menos do que você pode oferecer. O sobre você também em inglês direto, as posições que você ocupou. Por último, lá sua formação acadêmica, idiomas, etc. E é muito importante, mais do que dizer responsável por, dizer o que você fez. Né? O mercado, a gente está mudando para um mercado cada vez mais preocupado em habilidades. O que você pode fazer, Tá o bom. que você pode entregar para o mundo, ao invés de formações e diplomas, que é uma herança brasileira que a gente tem. Talvez influência portuguesa, assim, né? Tá mudando isso, mas para você ter uma ideia, eu sou do tempo que o currículo, a primeira coisa que as pessoas gostavam de botar era a formação acadêmica. Sim. Lembra disso? Curso de datilografia. Vinha antes do que as experiências profissionais. Total. Então, ou seja, a gente tem ainda uma herança muito de papel, né? Assim, de currículo, de diploma, isso está mudando. Então, isso é a primeira forma. Tá bom. A gente ser passivamente encontrado. Segunda, saber fazer um search, uma busca ativa de vagas. E aí é para isso que eu disponibilizo lá essa lista. Não é só eu, você pode correr atrás. Muitas dessas vagas super legais não chegam no LinkedIn, não chegam ao LinkedIn. Essa era uma pergunta. Estão nesses job boards mais específicos que são especializados em vagas remotas. Tá bom. Existem vários. A maioria desses job boards que eu coloco lá, dessas empresas, desses sites de vagas, são de empresas especializadas em divulgar vagas remotas. Muitas você tem que tomar cuidado com o filtro, porque às vezes elas falam remotas. Isso até é uma grande questão. Mas o remoto, mas você tem que estar nos Estados Unidos. Entende? É remoto, mas você tem que estar na União Europeia. Então é importante que o primeiro filtro, antes da gente se animar e falar, nossa, tem 100 mil vagas, tem que filtrar logo para Brasil e ou América Latina, podendo ser qualquer lugar da América Latina, que é muito comum. Tá. Muita empresa vindo para o Brasil, muita empresa vindo para a América Latina e não se importa se o profissional está na Colômbia, no Brasil, etc. Quer desbravar a região. Quer desbravar a região. E o terceiro, que eu diria que é um dos mais desprezados, então eu falei das terceiras, você tem 1/3 de chance para cada uma. Ser passivamente encontrado, ser aquela pessoa que busca ativamente as vagas. Se você deu esse segundo passo, você já está à frente de muita gente que vive nesse sonho de que basta colocar ali palavras-chave, habilidades e você vai ser encontrado. E aí vai passar a vida esperando por uma coisa que pode acontecer, mas é delegar muito a sorte, concorda? Ao seu futuro profissional, que eu não separo da vida. Isso é um tema. E concorrendo depois. Com alguém que está fazendo searching fazendo lá search e está sendo proativo, né? Boa. E o terceiro, que é mais 1/3 de chance, networking. Ou como eu gosto de chamar e como eu chamei no meu livro, netplaying. Porque eu dei o nome de netplaying, claro, brincando, porque não é mais aquele networking antigo de trocar cartão, de estar nos eventos. É você falar com pessoas de uma forma natural, da forma que o brasileiro, a grande maioria, né, tem por natureza.
é você ajudar as pessoas antes de precisar. Eu estou sempre tentando conectar profissionais a vagas, sempre que eu posso. Amigos, eu não faço mais. Não é mais a minha posição hoje recrutador, para deixar claro. Mas sempre que tem alguém que me manda e eu sei da vaga, eu tento conectar. Então, assim, eu sempre estou conversando com ex-chefes meus americanos, que não tem mais relação. Sempre, uma vez por mês, mando uma mensagem, vamos marcar um call fair, e a gente conversa. Então, assim, são pessoas que você poderia... E tem muita gente que começa a trabalhar e esquece os outros, esquece o passado, não conversa com ninguém. E outras coisas. Aquele vizinho, aquela sua vizinha que você encontra no elevador, subindo de bermuda na hora do dia de semana. Pode ser um profissional que trabalha assim. Total. E esse profissional vai te indicar, vai falar de uma vaga para você. Então você tem que estar nessa mentalidade, nesse modelo de netplaying. Tá sempre fazendo conexões. E aí eu vou ainda provocar mais. Depois de uma certa idade, essa relação que eu falei que era 1/3 para cada um, pesa muito mais para o networking, para o netplay. Depois de uma certa idade, depois de um grau de senioridade, essa coisa de você ser encontrado reduz-se muito, e esse search ativo, que a gente chama de uma busca ativa, e fria, que é você mandar aleatoriamente currículo para um monte de vaga, cai muito em relação ao network. O que passa a contar realmente é aquele seu ex-amigo, ex-chefe, ex-colega de trabalho, né? Ex-amigo não, ex-colega de trabalho, pessoas do seu convívio, são essas que vão lembrar de você e vão te recomendar para uma vaga. Então são essas 3 possibilidades ali, e é bom você estar ativa nos 3. Não ficar só contando com uma delas, porque você diminui muito a sua possibilidade de vaga. Não esquecer da sua pergunta. O que precisa? E aí essa pergunta que eu mais recebo até uma mais assim, engraçada, mas claro, eu respondo com o maior respeito e prazer, se precisa de visto. Ou seja, se o brasileiro trabalhando remotamente do Brasil precisaria de visto americano... Legítima, essa mais que o inglês até. Ou seja, lógico que não, você está no seu próprio país, seja a sua contratação seja por PJ, nem se fala, basta você ter a sua entidade jurídica que vai prestar serviço, e aí não muda nada. Você prestar serviço para uma empresa brasileira, você vai prestar serviço para uma empresa lá de fora, emitir nota, tudo bem. Porque tem umas empresas que atuam como hub disso, né? Que fazem essa intermediação, né? Do pagamento, boa, sim. Boa. Mas de qualquer forma você teria que ter uma empresa para você ser PJ. Ou você ser contratado CLT pela legislação brasileira. O que vai mudar é que o seu report, né? Você vai se reportar no dia a dia para uma empresa que está em qualquer lugar. Então não precisa de visto, claro, mas é uma pergunta que não é tão comum, mas eu já recebi algumas. E em relação ao inglês? Em relação ao inglês, eu sou bem honesto. Assim, eu vejo muita gente falando, você pode... Eu não estou falando nem de... Estou falando de arrumar trabalho no Brasil para uma empresa de fora. Tem gente que vende a possibilidade, você pode ir para o Canadá. O Canadá está atrás de brasileiro. Ou então esses países nórdicos. Finlândia está precisando de gente numa ilha lá, fria, que ninguém quer morar. Você pode ir sem falar inglês. Eu acho isso uma irresponsabilidade tremenda, se vender uma coisa dessa, sabe? Talvez você pode, vai lá quebrar a cara, você é um autodidata, você vai aprender em 3 meses uma coisa que você não aprendeu na vida inteira. Eu duvido um pouco disso. Mas aí sempre tem alguém que tem um caso de alguém que foi para o Canadá e se deu bem, etc. Mas não é o normal. Precisa falar inglês, claro, até porque o processo de entrevistas, não é nem entrevistar, são entrevistas, em inglês. Normalmente você vai conversar com aquela pessoa que é meio recrutador, que não entende nada da vaga, mas faz aquele filtro inicial, foi contratado pela empresa para fazer essa triagem inicial. Depois você vai conversar com a pessoa que vai ser o seu futuro chefe, né? O seu hiring manager, e até vai ter normalmente alguém para chancelar. Eu, por exemplo, quando fazia entrevistas para mim mesmo, é normal você ter algum colega seu que vai chancelar naqueles 3 candidatos finais. Você quer dividir essa responsabilidade, porque são profissionais com competências muito próximas. Então é legal você ter, Marcelo, me ajuda aqui. Você não vai ser nem a decisão final, mas você vai me ajudar a chancelar. Então a gente está falando aí de pelo menos três entrevistas em inglês.
Pô, como é que você vai... A gente já perde qualidade falando em outro idioma. Isso já é normal. A gente deixa um pouco de ser quem nós somos. A personalidade fica um pouco afetada. Aquela agilidade, aquele senso de humor perde. Pô, isso é muito ruim. Aí uma pessoa que não fala... E aí eu ainda vou além. Vamos imaginar que um chat GPT fizesse um milagre por você e você conseguisse passar nas entrevistas. Imagina o seu dia a dia de trabalho. Cara, eu com anos de trabalho em inglês e falo muito espanhol, porque a gente tem equipes bastante diluídas aqui pela América Latina, eu saio do final do dia cansado. O cognitivo, né? Cognitivo, você pensar em outro... Como é que você vai jogar, coitado, uma pessoa assim, sabe? A vida vai se tornar um inferno, ou seja, tudo que é bom, o lado bom da liberdade, flexibilidade, vai virar uma tensão. Então, assim, eu diria que é humanamente impossível. Então, assim, em poucas palavras, quais são os requisitos assim, principais para uma pessoa? Conhecer da sua área de formação. Ah, Gustavo, mas que área? Depende. Engenheiro, vendas, que é uma área que você, em vendas, você pode ter das mais diversas formações, né? Sim. Marketing também, atendimento a cliente. Administração de empresas, por exemplo. O que eu Também, preciso ficar ligeiro, podem perguntar. Você funciona em várias funções. Né? Uhum. Mas é você entender, não é nem a sua formação do diploma, tá bom. mas você entender aquela área de formação, aquela sua área de atuação. Então, você já atua em alguma empresa brasileira, já tem pelo menos poucos anos de experiência naquilo, vendas, gerenciamento marketing, de RH, projetos. gestão de projetos, um project management, Boa. várias coisas. E tecnologia, ótimo, nem se fala, mas novamente, é não ter o diploma só de uma faculdade de engenharia ou de um curso especializado em Power BI, etc. e tal. É você ter experiência naquilo. Por quê? Porque imagina, quando você tiver esse tipo de dúvida, pensa com a cabeça, que é um lugar que eu sempre estive, do empregador. Pô, você é uma startup da Califórnia, está querendo abrir operação no Brasil, você vai querer contratar um time mínimo, um countryman, um cara que vai ser o líder do país, uma pessoa para atender os seus clientes já existentes, um account manager, alguém de vendas e 2 ou 3 ali de suporte. É um time mínimo que uma empresa constrói no país e que dá esses empregos para nós. 5 pessoas. Você concorda comigo que você quer que essas pessoas estejam prontas? Total. Você não tem tempo, você não tem um RH para fazer um onboarding. Então, assim, eu falo isso, você já tem que entender o mínimo da sua área de atuação, mesmo que nacionalmente, empresas brasileiras, mas você tem que saber o que você está fazendo. Segundo, idioma, inglês. E terceiro, que eu acho muito... Ou seja, experiência corporativa, idioma, experiência corporativa naquilo que você é bom, idioma. E um terceiro, entender minimamente dessas ferramentas digitais, para você não ser aquele problema. Não é nada complexo, mas saber manusear um Zoom, um Teams, essas ferramentas de colaboração, Trello, Miro, né? É legal, essas empresas usam muito isso porque é um modelo de trabalho onde cada um está atrás da tela, no seu país, no seu quarto, num café, na praia, sei lá, né? O importante é você ser responsável e entregar aquilo que você... Então, eu diria que essas são as habilidades hard, ou habilidades técnicas necessárias. E habilidades comportamentais, ou que o mercado chama de soft, mas de soft não tem nada, são muitas outras. A gente pode as 3 principais. De soft, eu diria mentalidade global. O que é isso? Exemplo. Você saber trabalhar e respeitar pessoas de diferentes culturas. Tá. Exemplo pratiquíssimo, se é que existe essa palavra, que eu vejo no brasileiro. Um pouquinho mais de respeito à privacidade do outro quando você está lidando com um americano. Por exemplo, a pessoa ficou doente. A gente, até por espírito assim, da nossa cultura, o que você tem? Como é que você está? Sabe, a pessoa está doente, beleza, eu cubro você. Sabe, assim, não invadir muito. Então, o brasileiro, às vezes, é um pouco expansivo nessas reuniões globais, em entrevista até, ou no dia a dia. Então, somos mesmo. Isso é um exemplo de um exemplo só, de muitos outros, de o que eu chamo de mentalidade global, ou em inglês tem até essa matéria, cultural awareness, né? Você ter consciência das diferentes culturas, como navegar nessas diferentes culturas. Eu acho isso super importante. Escuta ativa. É quase um clichêzão isso, mas é muito importante. As pessoas hoje querem só falar, né? Quando eu estou conversando com você, você já está pensando
na sua próxima pergunta, Sim. né? Ou não tá... Não você, né? Você tá aqui. Eu tô pensando na minha próxima Você tá pergunta. pensando. Então, porque por que que isso se torna ainda mais importante num ambiente desse? Porque para você conseguir entender onde é que você está pisando, Total. saber navegar. Você acabou de entrar num time onde tem uma pessoa da Coreia, da Alemanha, vai todo mundo da Argentina, vai convergir para o inglês, beleza. Mas é importante você saber o momento de entrar, você escutar primeiro para entender e começar a se colocar. Então, acho que essa questão da escuta é super importante. E uma outra que eu digo que eu queria estar no meu livro, para fugir dessas soft skills, que são as 10 mais importantes, né? Que está sempre nessas relações das revistas, a criatividade, resiliência, para fugir dessas, eu coloco uma que eu acho que é super importante, que é ser interessado. E aí isso tem muita relação com curiosidade. Eu acho que isso é fundamental para qualquer um que está construindo carreira e a gente vai ter que ter sempre isso até a gente estar velhinho. Eu ouvi uma entrevista esses dias perguntando, pararam um senhor na rua assim, e perguntaram a idade dele, era surpreendente, ele tinha 90 e poucos e parecia que tinha 70. E aí o entrevistador perguntou qual o segredo. E aí ele falou, eu sempre tive interesse pela vida. Eu sempre fui um cara curioso em saber. E para isso, mais uma vez, eu não separo carreira e vida. Mas nesse ambiente global, de multicultural, você tem que ser uma pessoa interessada, curiosa. Não pode ser aquela pessoa passiva que entra ali não quer saber do outro. Então, acho que isso é muito importante. Eu diria que são, para você me perguntou só 3, eu acho que de uma relação maior, eu diria que são 3 soft skills inegociáveis. Boa, boa. Eu me identifico em várias situações que você trouxe agora, de novo, num ambiente que eu ainda vivo, né? Culturas diferentes. Por exemplo, eu interajo com uma pessoa que nasceu na Índia, mora no Canadá e é responsável técnico pela América Latina. Cara, olha quanta coisa. Tô falando com um brasileiro, velho. Entende? Então, assim, é um mix muito, muito louco, mas ao mesmo tempo gera uma curiosidade do tipo, cara, como que é, né? Enfim. Concordo contigo, me identifico em vários. E eu queria voltar num ponto que você trouxe ali sobre a questão da startup da Califórnia vindo abrir mercado na América Latina. Ele busca ali o mínimo ali de estrutura, né? As 3, 4, 5 pessoas e tal. Te ouvindo, me veio uma pergunta que é a seguinte. Qual que é a tua opinião sobre... já que eles estão abrindo essa estrutura aqui, eles buscam profissionais prontos, e esse teu toque é super importante, faz sentido então, te ouvindo, eu pensar que quando eu for buscar uma vaga, faz mais sentido para eu ter sucesso de ser contratado, buscar uma vaga de algo que eu já faço do que o próximo nível da minha carreira? Boa pergunta. E aí antes eu queria só fazer um posicionamento que eu acho que é importante. Existem 2 razões que fazem com uma empresa, vamos ficar nesse exemplo concreto, da Califórnia, busque um brasileiro. 2. Normalmente isso é muito importante a gente pensar com essa cabeça para a gente entender. Para mim, acho que esse é o grande pulo do gato. Entender o mercado para a gente entender como é que a gente se posiciona numa entrevista. Depois de ter passado na entrevista, como é que a gente se coloca nos primeiros 90 dias. Eu falo isso no livro, é super importante, é o momento de risco, que é onde você se consolida ali, e aí passando esses 90 dias, você vai construir realmente uma carreira global, porque dessa empresa você vai para uma outra, você entra no circuito global, como eu chamo. Então existem 2 motivos. Eu falei desse, que é uma empresa californiana, pode ser de qualquer lugar, a gente pegou esse exemplo, até porque ele é um hub de inovação, assim como uma outra empresa que eu trabalhei dessa área de contratação, ficava no Colorado, que é um outro estado também americano, onde muitas empresas que não estão no Vale do Silício, na Califórnia, estão, que é Boulder, ali perto de Denver, é uma área com muita inovação. O que faz uma empresa buscar um brasileiro? Duas razões. Eu comecei por essa, mais óbvia, que ela quer testar o mercado brasileiro. Tá bom? Então ela não é mais uma startup como a gente entende nos Estados Unidos, não. Ela já tem dinheiro, às vezes até recebeu já uma primeira rodada de investimento e aí quer expandir para a América Latina. E aí mais uma ótima notícia. Em geral, os países, a dúvida desse americano vindo para cá é México ou Brasil.
normalmente. E aí é óbvio, são 2 grandes mercados consumidores, só o Brasil mais de 200 milhões. Se você acerta a mão aqui, depois você vai abrindo nos outros países da América Latina. Então, é normalmente México e Estados Unidos. México, às vezes, ganha pela proximidade com os Estados Unidos, mas o Brasil é um país, né, mais rico e uma população maior do que o do México. Então, são esses 2... Esse é o principal motivo. Ou seja, eu quero montar a operação no Brasil e não quero dar aquele passo maior que é abrir CNPJ, contratar contador, contratar advogado, ter conta em banco. Parece besteira, mas eu abri muita operação dessas empresas no Brasil. Na verdade, a minha função de head nessas empresas, eu tive o prazer ou o desafio de começar a operação dessas empresas do zero. Eu me especializei nisso, assim, pela minha formação que é jurídica. Isso me ajudou bastante. Então, eu montei essas estruturas do zero. Para você abrir uma conta corrente num banco de uma sócia, uma empresa estrangeira, são 30, 60, às vezes 90 dias. E sem conta no banco, você não faz nada. Você não contrata ninguém, você não paga fornecedor, você não recebe. Então, muitas empresas querem testar o mercado brasileiro e aí monta esse timezinho básico sem ter ainda a entidade no Brasil. O CNPJ aqui. Sem ter o CNPJ. Essa é a razão principal de eu poder ser um global worker, ou da maioria poder ser um global worker. Tá bom. Tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo, que muda bastante a perspectiva, e aí vou pegar o exemplo desse indiano com quem você trabalha, que mora no Canadá, etc. Imagina essa mesma empresa da Califórnia, tem um projeto que eles estão desenvolvendo, um novo produto, e precisa de alguém para ajudar na parte do marketing, na parte de vendas e até na parte do back-office, na parte realmente de programação desse produto, alguma coisa tecnológica. Essa empresa quer bons profissionais nesses exemplos que eu falei, marketing, tecnologia e o outro eu falei de vendas, por exemplo, foram os 3. E não interessa onde essa pessoa esteja. Pode estar no Brasil, pode estar no próprio Estados Unidos, ela vai buscar um talento independente de onde ele esteja, ou seja, não tem interesse no Brasil. Tá bom. É só um acidente de que o cara de tecnologia, de vendas, de marketing serão brasileiros, mas poderiam perfeitamente serem canadenses, coreanos, etc. Tá bom. É um cenário, concorda, totalmente diferente do anterior. Uhum. Ou seja, você é brasileiro porque o seu currículo, a sua experiência, você ressaltou frente aos outros candidatos. Então, são esses 2 exemplos que levam uma empresa a contratar um profissional brasileiro. E aí a cabeça é totalmente diferente, o modelo de pagamento normalmente muda, tudo muda. Então são essas 2 principais razões que levam... Mas eu busco um passo acima quando eu estiver buscando ou eu tenho que buscar um passo lateral? Ótimo. Acima normalmente acontece. Tá bom. Agora, lateral não. Por quê? Porque a empresa quer alguém com experiência naquilo que você já foi ou é naquele momento. Então, é uma recomendação de carreira que eu sempre faço. Entra na empresa primeiro, pela porta que é mais confortável para você. Tá bom. Ou seja, você é um profissional de marketing, entra pela porta de marketing. E lá dentro, aí você... Não, eu quero expandir para vendas, ou eu estou fazendo um curso de uma área de tecnologia, estou fascinado por IA e quero muito mudar. Muda depois de entrar. Quero ser o cara da região, quero ser o líder do país. O líder da região. Entra pelaquilo que você consegue comprovar. Boa. Mas normalmente eu vejo muita gente conseguindo dar um passo acima, mas mantendo uma mudança vertical. Tá bom. Né? Então, assim, você aqui estava numa empresa grande, você era, sei lá, um especialista ou gerente, e aí lá você vai conseguir progredir, mas progredir verticalmente. Não é um momento de você mudar de área, porque você vai até confundir a cabeça do recrutador ou até do seu futuro chefe final, entendeu? Boa. E eu queria entrar num ponto a gente começou a falar ali de abertura de rede social, quando você falou do lançamento do livro e tal, e aí eu acho que tem dois pontos que a gente pode tocar que estão correlacionados com o tema de crença. E aí vamos voltar primeiro para a tua experiência pessoal.
qual era a crença que você tinha, mano, pra não divulgar teu trabalho? Que eu já passei por isso, outras pessoas passam, que é aquela coisa, pô, quando eu começar a falar sobre isso, o que que vão pensar? Como é que meu chefe vai ouvir? O que que você acreditava que era uma crença que você desconstruiu e falou, mano, não tinha nada a ver com o que eu pensava. Ótima pergunta. Eu acho que, primeiro, tem uma questão de uma comodidade, assim, que eu acho que é quase uma certa soberba, que eu vejo muito quem está no mercado corporativo, que meio olha, assim, com um certo desdém para as redes sociais, especialmente tudo que não seja LinkedIn. E mais, se for LinkedIn, tem que ser sempre aquelas conquistas. Não, eu fiz o curso tal, aí bota lá e o pessoal dá parabéns, Diplominha, né? um diploma. Eu acho que a gente ainda está num momento de transição. Assim, eu ainda vejo o mercado corporativo ainda bem conservador nesse sentido, até pelo julgamento das pessoas. Tá bom. E isso faz talvez com que a gente mesmo se posicione dessa forma, uma certa superioridade. A gente enquanto executivo. Do tipo, ou seja, não é nem um receio externo, é um auto-julgamento do tipo, não, peraí, eu não preciso. Eu sou o Gustavo Sangés, vou lançar esse livro aqui e pronto. Basta. Todo mundo tem que me conhecer. Não, como, né? Então, acho que tem um pouco, eu acho que começa numa crença, não é nem receio dos outros, é da gente mesmo, que mistura um pouco achar que não, eu não preciso, né? Eu não vou ir para o Instagram competir com o pessoal que está fazendo, sei lá, falando de batom, produto de beleza, né? Ou vou usar o meu LinkedIn para falar. Então, acho que tem uma coisa que é que acaba sendo uma autolimitação, e hoje eu vejo que tem um pouco dessa soberba, mas tem medo também. Tem um grande medo aí por trás, que não é fácil você se expor, né? Os primeiros vídeos que eu fiz, eu olho assim, falando do livro, antes de mais nada, que é algo que, na minha empresa, por exemplo, foi conversado lá atrás. Eu comecei a escrever o livro antes da posição que eu estou hoje. Tá bom. E conversei do livro e falei que eu sou apaixonado por pensar carreiras de forma estratégica, ou seja, não tem nenhum conflito, nenhum de interesse com o que eu faço hoje, ou com o objeto principal da empresa, nada a ver. Então, acho que isso é importante, ter essa preocupação ética. Passando esse estágio, só para a gente alinhar aqui a perspectiva, eu acho que tem essa soberba inicial e tem esse medo também, que é, como eu falei, algumas pessoas, amigos mesmo, assim, no popular, zoaram, né? Falando assim, pô, agora virou, como é que é? Influencer. Blogueirinho. Blogueiro. Blogueirinho. Virou blogueiro, assim, no início. E as primeiras críticas te afetam, sim. Sim. Não vou dizer que, não. Quando é de conhecido, principalmente. De conhecido. E como só tinha conhecido, no início só tinha conhecido. É verdade. Aí falaram assim, pô, que estranho, você não postava nada. Legal o livro e tal, mas, pô, você tem que, né? Então, assim, eu acho que tem muito medo, né? Tem um preconceito, um auto-preconceito mesmo, do tipo, né, eu não preciso, mas é uma lógica meio das uvas estão verdes, né? Sim. Do lobo, quem desdenha quer comprar, ou seja, eu acho que pode haver até uma inveja dos outros, do tipo, cara, eu queria ter coragem, disposição e tal para fazer isso. Tem a nossa própria, assim, essa superação do tipo, cara, vamos afastar esses fantasmas, assim, e sempre, como eu falei, tendo por trás essa preocupação ética. Eu já fui procurado, por exemplo, para um mentorado que uma busca de carreira comigo, num trabalho de carreira, que ele falava que ele tinha um projeto pessoal, mas que era de consultoria, e a consultoria muito parecido do que ele fazia, do que a empresa de consultoria dele fazia. Eu falei, olha, nesse caso, tá errado. Você vai ter que repensar esse seu modelo ou falar na sua empresa, notificar. Então, eu acho que essa preocupação tem que existir, né, sem dúvida. Uma preocupação ética, sim, porque, afinal, você tem um contrato, né, de trabalho e tem uma obrigação moral e ética. Mas, além disso, eu acho que são essas crenças e são os nossos medos falando mais alto. Assim. Total. Eu me lembro que eu vivia
numa situação de abre perfil, abre perfil, fecha perfil, né? E eu falei, o que o pessoal do trabalho vai pensar, né? Tal, relacionado a esse medo que você falou, do julgamento e tal, da opinião do externo, daquela crença principal. Eu arrisco dizer que nós homens temos mais, você pode, enfim, se fizer sentido da tua opinião, de que a gente sempre se apresenta como o crachá. Porra, mas e sem o crachá quem você é? Sem a porra do cargo do LinkedIn, né? Ah, quando a gente vai se apresentar, porra, fala sobre você aí. Ah, eu sou o fulano de tal, eu tenho o cargo tal, né? Já trabalhei em tal empresa, tal, beleza, mas eu nem sei se você é pai, se você é casado, se quem é você, mano? Quando eu não tenho crachá e tal. E eu, há poucos anos, poucos meses atrás, talvez eu também talvez não, eu sofria com isso. E, cara, eu lembro de uma experiência assim, que depois a gente deve estar agora no episódio 50 e alguma coisa, 2, 3. E eu lembro uma vez, cara, que eu tava passando para entrar no banheiro, uma pessoa do trabalho saindo e falou: porra, ouvi teu podcast lá, o episódio tal. Cara, precisava ouvir aquela parada, mano. Aí eu falei: porra, mas você não vai falar que eu tô fazendo lá? Você não vai julgar? Porra, fez sentido pra você? E você tá assistindo e eu nem sabia que você tá assistindo? E, cara, e não foi um ou outro feedback. O quanto a gente acha, e eu vou te dizer por experiência própria, eu arrisco dizer que o meu valor como ser humano e o meu valor como profissional talvez até tenha aumentado, porque o que você falou das uvas é quantas pessoas não queriam falar mais sobre qualquer assunto, velho. Você fala sobre carreira, eu tô falando aqui às vezes sobre desenvolvimento pessoal, trago um pouco de paternidade, não sei o quê. Quantas pessoas, velho, principalmente nós homens, gostariam de falar mais, mas o medo segura. O medo trava. E era uma crença. Recentemente, a gente até trocou mensagem sobre isso. Cara, não entendi, você me mandou, não entendi muito bem o que aconteceu. Eu fui para uma semana inteira que eu investi grana do meu bolso, tirei férias do corporativo, num evento lá de treinamento comportamental, tinha uma dinâmica de time, onde trabalhava ali a questão da confiança entre equipe e liderado. Eu postei um vídeo lá de um trecho curto dessa dinâmica de trabalho em equipe e tudo mais. Cara, viralizou num ponto 12 milhões de visualização. Mais de 55 mil comentários de crítica. E aí, sabe quais foram os comentários que me pegaram? De pessoas que eu seguia, que talvez, aí identificando contigo, dos teus amigos, que eu nem tinha interação. Se eu passar na rua, a pessoa nem me reconhece. Mas por eu conhecer aquela pessoa, já ter participado de algum evento com ela, aquilo me bateu. Só que, olha que louco, Gus, quando eu fiz uma conta de 55 mil comentários de hate, dividido por 10 milhões de visualizações, que era o momento que eu fiz essa conta, dá 0,05 alguma coisa. Cara, tem 10 milhões de pessoas que viram, que não comentaram nada, que curtiram, sei lá, mais de 200 mil curtidas, e 0,0 alguma coisa criticou. Aí a gente começa a perguntar, pô, será que eles estão criticando porque eles acreditam que foi uma bosta mesmo? Porque eles não entenderam, é fora de contexto, é uma parte do vídeo? Ou porque em algum momento eles não têm coragem? Coragem do quê? Ou de postar vídeo, ou de viver uma experiência daquela, sei lá o quê. Mas você entende o quanto que a gente cria algo que às vezes nem é, mano, desse tamanho. Concordo. E por que eu tô te falando isso? Porque eu queria te fazer a pergunta de qual é a crença que mais chega lá dos teus mentorados que, cara, não faz sentido algum, mano. Além dessa do medo, do julgamento que você já viveu sobre esse mundo mais global, sabe, de carreira. Tem uma crença que, tipo, cara, é a primeira que eu derrubo. Eu acho que só falando dessa questão de se colocar para tomar a cara a tapa, né, como se diz, eu acho que tem aí alguns componentes disso, né, que eu acho que é importante a gente entender e desmembrar, e que me ajudaram muito. Tá. O primeiro que também eu acho que vem de uma mistura, sempre vem de uma mistura de uma soberba, vaidade, Ego e tudo mais, orgulho. com o medo, né? A primeira que eu acho que é a mais fundamental, e você falou nesse percentual aí, que as pessoas estão se lixando para o que você está fazendo, muito menos, é muito mais você achando
que as pessoas estão parando para ver. E até aqueles que criticaram, que deram uma zoada, assim, criticaram, me zoaram, mas depois já botou o celular do lado, foi fazer outra coisa, não vai lembrar. Se passar por você na rua, nem vai associar o seu nome numa postagem que você venha fazer depois e que apareça E tem pra uns que ela. são até criativos, mano. Tem também. Tem também. Então, assim, a gente deve se importar menos com a opinião dos outros. Acho que isso ajuda bastante, isso é fundamental. Isso é um ponto. Segundo ponto, que foi uma coisa que eu fui descobrindo com o livro e com... Quer dizer, o livro já veio de uma necessidade de vários mentorados que eu tive individual de carreira, de pessoas que eu ajudei antes de escrever o livro, que foi isso que me sinalizou que eu deveria encontrar um espaço ou uma forma de compartilhar meu conhecimento. E aí o livro, tem pessoas que vão direto para... Abre um perfil na rede social, tem vários caminhos para você compartilhar o seu conhecimento. Que foi o seguinte, o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim, o que é óbvio para você, não é óbvio para os outros. E aí eu estou falando óbvio no sentido de você falar verdades e as pessoas... É compartilhar aquilo que você aprendeu. Isso é muito útil para o outro. Eu ouvi isso, tenho escutado isso, achavam que era meio um lugar comum, mas não, eu comecei a ver pelo tipo de dúvida que chega para mim, como essa, por exemplo, precisa ter visto, sabe? Precisa falar inglês? E até dúvidas mais complexas, tenho 40 mais, sou da área de marketing. Então, assim, coisas que para mim eram super óbvios nesses 15 anos nessa posição, e outra, que o brasileiro é super valorizado. Cara, não é óbvio para os outros. Acho que muita gente que está nos ouvindo aqui... Eu ouvi de você. Então, deve achar assim, pô, sério, brasileiro, esse nosso jeito? Então, assim, eu acho que a gente tem uma obrigação. Eu não sou muito nessa linha de uma coisa divina, religiosa, assim, mas eu vou usar essa palavra, mas com uma certa restrição, até prática mesmo, que é missão. Não uma missão divina, mas eu acho que a gente tem uma missão após ter atingido um certo patamar da carreira, uma certa idade, muitos anos. Cara, eu passei por muita coisa. Eu posso falar de carreira, eu fui. Só para a gente sair, que você falou do Gustavo corporativo, eu tenho 2 graduações. Ah, isso você está falando para se auto... Por dúvida. Não sabia que porcaria que eu ia fazer naquela época. Eu acabei o colégio muito cedo, 16 para 17. Então, não sabia se eu era... Só sabia que eu era da área de humanas. Tá bom. Então, fiz direito, comunicação social, amava relações internacionais, amava idioma, fui morar, vendi meu carro, morei 1 ano na Europa, aprendi outros idiomas. Isso foi... Você não tem essa resposta na hora. Eu consigo unir os pontos hoje, olhando para trás. Dúvida. Mas na época tive medo, tive insegurança, achei que eu estava fazendo a coisa errada, achei que era melhor eu continuar naquele estágio nos primeiros anos de direito, mesmo não gostando. Fui para comunicação social, voltei para ganhar o diploma no direito, fiz mestrado em direito, fui ser professor universitário. Cara, eu conheci o meio acadêmico a fundo, cheguei a coordenador de uma faculdade, do IBMEC, que é uma faculdade renomada. Então, assim, fui muitas coisas, empreendi, tive meu próprio negócio, uma empresa de educação corporativa, e depois fui cair no meio corporativo, que eu diria meio fora do padrão, mais velho, já com uns 30 e poucos. Então, assim, a gente tem uma missão, a gente tem uma obrigação de compartilhar isso com pessoas que estão começando ou que estão com dúvidas. Eu brinco, assim, quando eu tive essa oportunidade de cair nesse universo corporativo de recrutamento e contratação de profissionais na região, eu não sabia nada disso. Aí é uma história para um outro encontro. Mas eu tive muita sorte, também estava no lugar certo, na hora certa, recebi esse convite de começar essa operação no Brasil e já ter um grande cliente global, na época era a maior rede de mídia social do mundo, querendo contratar profissionais no Brasil. Eu não sabia como funcionava o processo de recrutamento, eu não sabia das ferramentas que você usa para fazer o pipeline do candidato. Eu tive que ir lá para a sede da empresa em Nova York, fiquei quase 1 mês aprendendo, morrendo de medo. E aí eu me pergunto, quanto que eu não pagaria, ou quanto que, se fosse possível, de graça, o quanto eu não gostaria de ter alguém naquele momento? Eu pensava nisso, eu ficava procurando, falei, pô, quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me ajudar? Eu não sei nada disso, morrendo de medo. Quanto que não teria valido aquela experiência daquela pessoa, teria antecipado os meus erros, o tempo que eu investi e tudo mais. Então, um outro ponto
que eu acho que é uma quebra de crença, além da primeira que eu falei de que as pessoas estão, cagando pra gente, a gente tem uma missão. Acho que todo mundo que viveu muito e tem que compartilhar o que aprendeu com outras pessoas. Acho que isso é fundamental. E crença específica dos meus mentorados que estão aplicando para Global Worker, eu acho que a pessoa que chega para ser meu mentorado já me conhece, algumas já leram o meu livro, querem um acompanhamento, já são pessoas que estão com o desenho um pouco mais feito e um pouco mais seguros de si. Mas eu diria, os pré-mentorados, aqueles que estão na dúvida, é muito a crença de duvidar da própria capacidade. Eu acho que esse é o maior desafio do brasileiro. E eu diria que eu conheci bem outras nacionalidades, eu acho que também, assim, mas achar que não está preparado e esperar as condições estarem 100%. Muita gente é assim. Muita gente adia o começo de um curso, de uma mentoria, ou até de começar a aplicar mesmo para a vaga, tomar não na cara, ou ir para o passo seguinte, que é para a entrevista e reprovar, por uma questão assim de, não, eu não estou 100% pronto. E a vida vai passando. Total. E nós nunca estaremos 100% prontos. Eu acho que você deve saber, pensando na sua carreira agora também, faz esse exercício. As suas maiores conquistas vieram daqueles momentos que você estava, caraca, eu não sei nada, eu não vou conseguir. Né? Então, assim, eu acho que a crença principal para se quebrar é parar de esperar o momento ideal e se colocar à prova. Um livro que guiou minha carreira, assim, que eu cito ele no meu livro, são 2 autores de Stanford que falam o design da sua vida, que eles falam isso, você tem que parar de filosofar, de pensar nas coisas sem testar. Muita gente fica ali dentro do quarto, dentro da casa, sonhando. Hoje em dia, conversando com o ChatGPT, eu devo fazer isso. Pô, vai para o mercado, se testa, aplica. Não tem nenhuma forma melhor de você se preparar para uma entrevista. Claro, você pode fazer, chamado de mock interview, que você pode trabalhar com o Claude ou com o ChatGPT para ele te adiantar perguntas, é ótimo. Você puder treinar no espelho ou com alguém que fala inglês, é ótimo. Isso eu não estou dizendo que não deva. Uhum. Mas não tem nenhuma forma melhor de você ir ganhando musculatura do que fazer as entrevistas mesmo, do que aplicar. Inclusive, quando você está empregado, nem que seja para treinar, porque quando você passa por uma experiência de um desligamento, o teu emocional está totalmente diferente de quando você está empregado e está feliz onde você está. Concorda comigo? E é o que eu mais vejo. Gente que me procura, às vezes, tomou uma demissão assim, não esperada, e aí eu falo, calma, respira, você tem fôlego financeiro? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço, bem realista, tá? O meu método, a forma como eu penso, eu acho que a gente deve ser bastante sonhador. Eu sou um cara que sonho romântico, sonhador, mas para algumas coisas eu sou bem realista. Então, assim, quanto tempo você tem de fôlego financeiro? Aí tem pessoas que falam, não, eu estou tranquilo, eu sempre me organizei, saí com uma rescisão boa, tem aí 1 ano mais, aí é um tipo de trabalho que você pode fazer. Uhum. E já tive gente que me procurou e falou, eu vivo 1 mês agora. Então a situação de emergência é outra. Total. E aí a minha segunda pergunta para essa pessoa que está na emergência, como é que está o seu currículo? Ou seja, como é que está o seu LinkedIn? Aí bem o caso, você falou, putz, eu estava nesse emprego que é cada vez mais raro alguém passar de 4 ou 5 anos. Uhum. Né? Até a nova geração é passar de 2. Assim, uhum. Eu sei porque eu estou sempre vendo o currículo e tudo. Mas que seja, eu estava 5 anos naquela empresa, nunca mais... Aí eu falo, então vamos lá, foca no currículo. Começa mais ou menos a fazer isso daí e me manda. E aí a pessoa desaparece. E aí fala, desculpa, mas... Então, assim, eu brinco que é uma frase meio forte, mas eu acho que eu cito até no livro, que o empregado de hoje é o desempregado amanhã. É isso, é o tempo. Você tem que estar, de uma certa forma, com essa cabeça. Não significa que você tenha que viver tenso, né? Assim, caraca, pessimista. Mas eu acho que isso leva você a se preocupar com 2 coisas. Isso que eu falei da reserva financeira é importante, e ter uma narrativa consistente. Boa. Né? E aí a narrativa, eu falo isso no meu método, né? Que currículo nada mais é do que narrativa.
Currículo não é um copiar-colar de experiência e bullet points, pedir ali jogar no Claude, pedir para ele transformar a sua experiência em verbos. Não, bota ali e bullet points, pronto. E não tem nenhuma conexão, você não sabe falar sobre aquilo. Você tem que se empoderar, para usar uma palavra da moda, da sua narrativa. Você tem que saber contar a sua história. Seja em 15 segundos no elevador de uma pessoa, como eu falei, que pode ser aquela pessoa que pode te falar de uma vaga, ou pode até ser o seu futuro chefe, como se você precisar de falar sobre isso 1 hora, 2 horas, como a gente está fazendo aqui, você consiga. Então você tem que dominar a sua narrativa. Então esses 2 pontos tem que estar sempre presente em qualquer momento. Uma reserva financeira, que você ganhe fôlego. E aí quanto, Gustavo? Depende, é proporcional à sua senioridade. Quanto mais sênior, mais você vai demorar para se recolocar, meu amigo. É pirâmide. Não é a idade, eu estou mais velho. Pode ser, alguns mercados são mais tradicionais, mas assim, é pirâmide. Você está na base, você tem 2.000, 3.000, 5.000 vagas que te interessam. Você está subindo ali, cara, country manager, por exemplo, diretor específico, são 3, 4 vagas. Então você tem que estar preparado de acordo com o seu grau de senioridade e estar com o seu storytelling, com a sua narrativa em dia. Isso significa currículo atualizado, porque o currículo nada mais é do que a sua narrativa escrita, e sua narrativa oral nada mais é do que esses exemplos que eu dei, elevador, entrevista, etc. Boa. Parece óbvio, mas o óbvio Parece óbvio, mas precisa ser dito. Muita Boa. gente não faz isso. Boa. E se bobear, eu acho que o meu também não tá. Não, tô pensando no meu aqui. Então é uma coisa que a gente fala. É quase essas medidas pro colesterol, todo mundo sabe. Mas é difícil. Cara, a gente tá caminhando aqui pro final. Eu queria te fazer uma pergunta. Pô, já? Já passou rápido, mano. Caraca. Nem começou? Por isso que você tem que voltar mais vezes. Você já falou, é um papo para outro encontro. Mas eu queria te fazer talvez 2 perguntas. Vamos lá. A primeira é, você tá na mesa de jantar ali com a Alice, com a Sofia e com a Paula. O que você fala sobre carreira, futuro do trabalho para tuas filhas, mano? Caraca, pergunta difícil. O exemplo que você deu, eu tento não pesar muito nisso, não. Eu acho que fazer... E aí você pegou pesado porque Liz e Sofia é 10 e 12 anos. E aí eu brinco que quem fica fazendo previsão de futuro no mundo de hoje, em qualquer coisa que seja mais de 5 anos, tá totalmente lunático, né? E tem gente, eu sigo e eu já fiz parte até de alguns grupos que são de futuristas, né? Profissionais que estudam cenários futuros, né? E aí até um aprendizado básico que eles usam é que você nunca deve falar em futuro, é sempre no plural. Isso é uma regra de todo mundo que estuda a fundo futuro do trabalho, futuro... Tem várias áreas, né? Você pode ser um futurólogo de um modo geral, de como vai ficar a sociedade, e tem os nichozinhos. Então eu já fiz parte de alguns grupos, até uma amiga que trabalhou comigo me convidou, foi super legal, uns encontros online de Harvard, eles têm grupos de estudo, então assim, você imagina quem está mais na frente, e aí a primeira coisa é sempre falar no plural, porque a gente não consegue imaginar um futuro só, são futuros, e outra regra principal desses estudiosos, eu não sou essa pessoa, tá? Não tenho tempo, não me dedico especificamente a isso, tem gente muito boa nisso. A segunda regra é o futuro ou os futuros nós desenhamos, nós decidimos. Tá bom? Não pode ficar nessa posição passiva assim de que o futuro nos vai ser dado, porque não está escrito. A gente está escrevendo agora o que a gente vai querer fazer com inteligência artificial. A gente, que eu quero dizer, a sociedade de um modo geral, né? Sim. Tem pessoas que vão ter uma capacidade muito menos de influenciar nisso e vai reagir. O ideal é o que eu brinco até, o pessoal fala de... Aí adaptabilidade não é uma característica, um soft skill importante? Muita gente... Eu falo mas tem uma que eu acho mais importante, antecipação. Prefiro falar em antecipação ao invés de adaptabilidade. Ou seja, você ser uma pessoa interessada. Aí começa a conectar os pontos. Você ser uma pessoa interessada, curiosa, você vai conseguir estar um pouco à frente dos demais que só reagem e se adaptam. Papo para outra conversa também. Mas na mesa com elas, são muito novas, assim. Eu entendi que eu acho que você queria saber mais a dica que eu daria de futuro do trabalho. Para elas, exclusivamente, a minha conversa, eu tento trazer conversas mais amenas. O Gustavo, que aparece ali dentro de casa, é um outro Gustavo,
que também daria um outro papo aqui, que adora viajar, esporte. Vamos falar, cultura, vamos etc. marcar, vamos marcar. Porque aí, sei lá, a gente tá em 2026, a gente começando a marcar agora, você chega aqui em 28, aí já mudou. Já mudou tudo, aí já tá provocando, né? Mas A de liberdade futuro- é foda. Mas de futuro, de um modo geral, eu acho que é isso. É a gente se preparar para expandir nossa carreira ao invés de fechar. Então, Boa. eu acredito muito nessa flexibilidade do mercado. E o ponto principal que, pô, virou clichê isso. Isso daria realmente um outro papo, sem brincadeira. É o conceito de carreiras portfólio, né? A gente está indo para um mundo que vai ter menos emprego, no sentido de uma atividade só, onde você entre 8 da manhã e fica até às 6, para você construir uma carreira portfólio. Existe um livro que eu também cito, de uma autora americana que acho que foi uma das primeiras. O conceito é um pouco mais antigo, mas ela meio popularizou isso, que é Christina Wallace, que é o livro The Portfolio Life. É que você tem que ver sua vida e carreira como um portfólio. E aí o exemplo clássico é uma pessoa que é da área de marketing, que gosta de yoga, dá aula de yoga na manhã, trabalha em projetos, não é nem emprego, de marketing, e à noite ainda dá aula na... Pô, então acho É que uma eu tô no loucura. caminho certo. Mas é isso, eu acho que Eu faço munha, né? a gente está indo tá caminhando nessa direção. E já Concordo. tem as sociedades mais modernas, já tem muita gente com esse pensamento. Esse livro não é nem tão recente assim. Boa. Então eu falaria para as minhas filhas menos preocupação assim com Liz, Cargo. você vai ser não é nem com cargo, é quando você vai ser médica. Ou então aquela família que todo mundo é advogado. Não, tenho muito orgulho. Cara, para mim isso acabou. Elas daqui a 5, 6, 7 anos, que eu falei que é um exercício difícil, aí mesmo que vai ser difícil definir, mas eu gosto muito, tenho pensado muito nessa ideia de carreiras portfólio. Eu já vejo executivos no Brasil já com esse olhar, mas normalmente é aquele que está deixando o mercado corporativo. É meio aquela... Mais reativo do que... A vida depois da aposentadoria, né? A sua segunda second life, como é um termo que muita gente está chamando, mas isso porque... Imagina, quem está deixando o mercado já tem 60 ou mais. Então, é um momento diferente. Mas eu acho que nossos filhos que vão entrar, já vão entrar com esse conceito de carreira portfólio. Sensacional, mano. Você falou que tinha duas. Sim. A outra é a seguinte. E aí eu abro para você falar o que tiver no teu coração aí. Sobre carreira, sobre vida, o que você quiser. Mas antes de forma bem, bem prática... Que conselho você daria para quem acha que tem um inglês fluente / avançado, mas está no intermediário para melhorar o inglês de forma prática, que não vive ainda esse ambiente que a gente vive e pode falar inglês todo dia? Ótimo. Eu nem gosto muito dessas classificações intermediárias, eu falo que você precisa de um inglês funcional. Tá bom? Quando a pessoa me pergunta, tem que ter inglês fluente? Fluente... Ferrou, né? Você entra naquela classificação de C1, B1, do British Council, etc. É inglês funcional. Gustavo, me define aí inglês funcional. Depende da sua área. Se você é um profissional de tecnologia que vai ficar mais no back-office e pode se comunicar em inglês por e-mail, é o funcional para isso, é o suficiente para isso. Pô, lindo. Você tem um monte de aplicativo, Grammarly, ChatGPT, que vai filtrar para que você não mande um e-mail cheio de erro gramatical, etc. Beleza. Se você almeja uma posição de vendas daquele exemplo que eu dei para clientes estrangeiros, não tem nada mais front do que isso. Você vai ter que falar em inglês, ou um recrutador, como eu já tenho muitos recrutadores brasileiros que recrutam não só Brasil, mas mundo. Esse cara vai estar toda hora falando com um candidato, no caso de vendas vai estar toda hora falando com um potencial cliente em inglês. O funcional é um nível mais alto. Então você tem que primeiro entender qual é o seu nível necessário. Uma coisa. A outra, você realmente só vai ficar bom trabalhando. Só quando você estiver tendo que falar. Então, assim, isso é legal. Você não precisa ter essa preocupação de já entrar totalmente pronto. E bate com aquela coisa que eu falei lá. Parar de esperar que você precisa estar totalmente pronto para começar. Mas indo no ponto, como é que você melhora? Todas essas ferramentas hoje em dia, eu acho que o estudo do inglês ficou muito mais democratizado que na nossa época. Cara, na minha época não existia colégio bilíngue, tinha uma só, sempre teve a American School, etc. Eu não venho de família rica, nunca tive, não posso reclamar, família de classe média,
mas nunca tive esse privilégio que as minhas filhas que eu pude dar para as minhas filhas que estudam numa escola bilíngue. Na minha época era uma só, caríssima, eu não estudei. Era curso, aqueles cursinhos. Sim. Tinham vários na época. Sim. Né? Então você ficava ali uma horinha, não tinha como você escutar série em inglês, só tinham 4, 5 emissoras. Tudo traduzido. Tudo canal aberto, traduzido, Globo, Band e mais 4, 5. Então hoje a gente reclama de muitas coisas, mas se tem algumas coisas que foram democratizadas pela tecnologia, uma delas é o acesso ao inglês. Então você consegue melhorar o seu listening se forçando a ouvir algumas séries. Eu diria que é o seguinte, pega coisas que você gosta muito de fazer, temas que você gosta, série específica, revista de tema, eu adoro revista de carro, revista de bicicleta, qualquer coisa, algum hobby, esporte aquático, boxe. Começa a pegar, e na internet mesmo, não é nem a revista física mais, começa a buscar coisas que te interessam a fazer em inglês. Então já melhora o seu reading. E existem milhões de coisas que a gente não sabe, especialmente em São Paulo e no Rio. Eu conversei até com uma amiga americana esses dias. A gente tomou um café junto. Ela fala, Gustavo, muita gente não sabe, mas existem grupos que se encontram de expatriados, assim, que estão no Brasil, para falar inglês. Olha aí. Então é gratuito, né? Eles marcam. Isso se você quiser uma coisa. Então eu fui do mais impessoal até encontros físicos mesmo. Que legal. Não tem isso em qualquer lugar do Brasil. Mas com certeza Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que tem esses encontros. Você busca lá grupos que marcam cada 15 dias num café, etc. Então, acho que tem muitas formas de quem quer melhorar, mas eu digo isso, não espere ficar pronto. Você só vai ficar pronto no dia a dia, no inglês do seu trabalho mesmo, trabalhando. Boa. Já emendou a frase aí que eu ia te pedir, essa frase de efeito aí no final e tal. Cara. Então pronto, me tirou um peso. Sim. Pior que o Jô Soares. No final, Marília Gabriela, né? Não, diga uma frase. Uma comida, um sonho, calma, esse é para outro episódio. Como que a galera que quer aprofundar mais nisso, que quer uma ajuda mais próxima, tal, te encontra a tua mentoria, teus produtos e tudo mais? Perfeito. Eu falo disso no LinkedIn, tem o perfil lá, Gustavo Sangés. No Instagram é onde eu considero um lugar mais ágil, tipo um repositório de informações. Tá bom. Tem o meu perfil. Boa. E lá no link do meu perfil você consegue de lá sair para o livro. O livro, talvez eu consideraria o passo... Tem meus materiais gratuitos, mas para entender o método, entender como funciona esse mercado de trabalho, eu acho que não tem forma... que eu consegui achar, eu fico feliz, mais democrática do que o livro. Sei lá, quando ele vai para promoção na Amazon, R$ 49,00, tem o Kindle, para quem não está no Brasil ou prefere ler no dispositivo eletrônico, está em Kindle, está na versão impressa. É uma forma de se aprofundar a um custo baixíssimo. Tem o meu perfil e dentro do meu perfil do Instagram tem lá o link de aplicação para mentoria, que é um acompanhamento realmente comigo de 6 meses, onde a gente vai na dor nesses desafios. E eu posso te dizer, a maioria das pessoas, o desafio é emocional. É uma insegurança com entrevista, é achar que não é capaz. São ajustes finos que mudam tudo, assim. Total. Muito bom, vamos deixar tudo isso aí na descrição para a galera chegar até lá. E eu concordo muito contigo sobre a relação do livro, a democracia que tem de acesso e tudo mais. Eu costumo dizer que se eu pudesse deixar um único hábito garantido na vida dos meus filhos, seria o hábito da leitura. Porra, a gente encontra conteúdo da mais altíssima qualidade de forma muito acessível, né? Última coisa aqui que você falou que é interessante. Manda, mano. Você acredita que eu divulgando o livro, a gente falando essa coisa de se expor, a crítica, sim, eu ainda recebo, né, uma minoria, um comentário do tipo assim, olha, ele está falando desse tema porque ele quer vender o livro. Eu fico pensando assim, olha a cabeça dessa pessoa, né? Vender o livro. Aí eu brinco assim, as pessoas não têm ideia do que um autor ganha com livro. Eu gastei... Ou gasta com o livro. Gasta com o livro. Eu não usei ChatGPT, eu não usei Ghost. Foram... Eu diminuí a escrita, eu achava que era uma coisa simples. Não, eu já fiz mestrado, escrevi uma dissertação. Eu estava redondamente enganado. Demorei, ao invés de 9 meses, demorei 2 anos para escrever. Então foi uma dedicação enorme de tempo, de investimento de dinheiro. E aí eu brinco, quem ganha a minha vontade lá, eu não sou o Paulo Coelho,
Acho que a única pessoa que ganha dinheiro no Brasil, um país onde se lê pouco, e você ainda ouve uma crítica dessa, tipo, ó, cuidado, hein? Esse cara tá falando aí de trabalho remoto porque ele quer vender o livro. Isso é o fim da picada, assim, essa pessoa não vai a lugar nenhum, né? Assim, fala muito de si. Eu acho que a gente tem que ter uma personalidade curiosa, interessada, mas também otimista e na direção boa, né? Total. Já que nós dois temos livros, vamos decidir quem vendeu mais livro paga o almoço hoje, tá? Quero ser você. Não, eu não sei, hein? Vamos descobrir. E você que ficou até aqui, eu reforço o que o Gustavo falou e eu me identifico muito no que ele disse. Como eu comentei, eu trabalho por muito tempo em uma empresa americana. Cara, várias dicas aqui que eu peguei para mim. Então, você que está assistindo aí, seja da Iron Mountain, seja de qualquer outra empresa, tem muito conteúdo rico aqui. Segue o Gustavo nas redes, ele traz todo dia basicamente conteúdo novo e a gente começa a enxergar o mundo de uma perspectiva diferente. É isso que os livros ajudam, é isso que seguir perfis que a gente não conhecia, trazer esse conhecimento para a superfície e ficar pronto antes do tempo, antes daquela onda pegar a gente, antes de uma demissão ou qualquer coisa do tipo. Então, aqui foi uma aula sobre trabalhar para empresas globais. E só um último comentário, a gente falou muito aqui também sobre julgamento, sobre emoção, sobre como nós homens, principalmente, lidamos com isso, olhamos para isso, o medo do julgamento. Em agosto, eu estou organizando um encontro com alguns homens, é um grupo fechado. Vai ser um encontro que a gente vai aprofundar mais, vai ser discreto, vai ser um encontro discreto, vai ser profundo, vai ser também provocador na forma que a gente enxerga o mundo, para a gente olhar mais para a nossa saúde, para as nossas pessoas e para os nossos negócios que inclui a carreira. O Gustavo já topou, ele só não sabe que ele vai estar lá. Tô brincando, a gente vai falar disso no almoço. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso também, me acha lá no Instagram, @marcelodorrego, e me manda uma palavra só, pista, e aí eu te falo um pouco mais quando chegar mais perto. Valeu, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, tchau. Valeu, foi ótimo. Valeu, mano. Obrigadão. Passou rápido.